Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Há quanto tempo, né? E hoje nós estamos iniciando o último trimestre de 2022. Graças a Deus, que foi um ano abençoado, um ano cheio da bênção de Deus. Muitas lutas, é verdade, muitas dificuldades, mas em todas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Graças a Deus. E hoje nós estamos iniciando o último trimestre, né, a nossa conversa sobre as lições para o pré-adolescente, os seus alunos, que durante todo o ano têm estado com vocês. Hoje estamos apenas eu e Manu, porque Rosângela não pôde, mas estamos aqui para fazer a obra do Senhor. E essa lição, esse trimestre, ela veio assim, fantástica. Fantástica porque é o quê? Conselho de provérbios para o pré-adolescente. E a gente sabe que a Bíblia está cheia de bons conselhos, conselhos para nos ensinar a andar nos caminhos do Senhor, e que para o pré-adolescente ele não se embarace com as coisas deste mundo, porque todos os dias é uma tempestade de tentação, né, na vida dos nossos adolescentes. É assim, Manu? É verdade. A paz do Senhor, querido professor, que está chegando agora ao nosso canal, ou que já faz, né, nos acompanhou aí ao longo desse ano. Então, seja bem-vinda a este início de trimestre, a esta primeira aula. Esperamos, né, ajudá-los, colaborar com vocês, com essa lição, como a irmã Isabel bem colocou, maravilhosa e de suma importância, né, para essa faixa etária, né, que irá ajudá-los, né, nessa caminhada cristã, na formação. Vocês aí têm um rico material nesse trimestre. Glória a Deus por isso, né? E como eu falei antes, são os conselhos do livro de Provérbios, né? O livro que foi escrito pelo rei Salomão, que inclusive foi muito bem orientado pelo seu pai, o rei Davi, né? E ele, ao longo de sua vida, ele já bem mais velho, ele resolveu escrever. Ele escreveu o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. E todos dois são riquíssimos em conselhos. E para começar a nossa primeira lição, o rei Salomão ele quis mostrar os conselhos dos pais. Eu sei que a gente tem uma certa idade, passa por uma certa fase, que parece que a gente acha que os nossos pais não têm razão ou não sabem de nada, né? Não conhece nada da vida, a gente é que sabe de tudo. E não valoriza os conselhos, mas eu garanto a vocês, garanto aos adolescentes, garanto a você, professor, que trabalha com pré-adolescente, que os nossos pais são bem instruídos por Deus. E Ele quer o melhor para nós. Do mesmo jeito que Deus quer o melhor para a gente, os nossos pais também. Então, lógico que os conselhos são bons, né? Os conselhos são para nos segurar, nos assegurar, caminharmos nos caminhos do Senhor. A nossa lição, o título é O Bom Conselho dos Pais, né? Então, o rei Salomão, ele já traz, e no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Não podia ser mais claro do que isso, né? Orientando ao pré-adolescente que escute e obedeça, e ponha em prática aquilo que ele tem escutado, está escutando ou vai escutar dos seus pais, porque sempre são bons conselhos. Não conselho de amigos, não conselho de quem não gosta da gente e não quer ver a gente no bom caminho, né? O salmista, ele diz, porque o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, o importante é seguir conselho de quem é aquele servo de Deus, aquele obediente ao Senhor, aquele leitor da Bíblia que sabe o que está falando, né, Manu? E ele traz também uns objetivos da lição: reconhecer que os melhores conselhos são os baseados na Bíblia, compreender que os pais podem ser os seus melhores conselheiros e entender o que é a diferença entre honrar e obedecer. Porque a Bíblia traz recomendações sobre honrar pai e mãe e traz também recomendações sobre obedecer pai e mãe, né? Manu? E os saberes escolares, Manu? Vamos conversar sobre eles? Vamos sim. O primeiro, né, vai falar sobre os melhores conselhos são baseados nos ensinamentos bíblicos. E aqui é uma verdade bíblica, né? Porque as nossas práticas,
a nossa vida cristã, ela tem que estar pautada segundo a palavra do Senhor. E por isso é muito comum, né? É interessante, porque o termo conselho no nosso dia a dia e no cotidiano, e principalmente na vida do pré-adolescente, é muito natural se dar conselhos, né? Por exemplo, irmã Rosângela passou por essa situação de não estar presente conosco, né? Então, se ela pedisse um conselho e a irmã Isabel perguntasse, né, um conselho, o que que a gente faz agora, né? Como a gente organiza a nossa aula? Então, a todo momento, nós estamos em diversas situações e contextos da nossa vida dando conselhos, mas o principal conselho é aquele que é pautado pela palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é inerrante, infalível, né, e verdadeira e absoluta, né? Ela traz ali verdades para toda a nossa caminhada. Por isso que ele vai dizer também nos Saberes Escolares 2 que Deus também usa pessoas maduras e íntegras para aconselharem. E nós vamos ver isso através, né, daqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra e de pessoas do nosso convívio, que estão ali próximo para nos aconselhar em diferentes situações. Como eu bem dei o exemplo, também podemos usar outro exemplo. Ah, às vezes dizemos, né, estou doente, estou sentindo isso, alguém já vem dizer assim, olha, tome esse remédio, faça isso que é tiro e queda, vai dar certo. Então, nós vivemos aconselhando e sendo aconselhados constantemente. 3, e aqui é importante, principalmente para o adolescente, porque honrar pais significa amá-los e respeitá-los. Então, eu honro meu pai e o amo, demonstrando de que maneira? Ouvindo seus conselhos, obedecendo às suas instruções, porque eu estou cumprindo aí, né, um mandamento bíblico. O quarto é falar mal dos pais para outras pessoas, é uma forma de desonrá-los. Então, aqui também é um ponto importante que você, professor, pode enfatizar com o aluno, de que normalmente eles usam um termo, né? Quer alguma coisa, está passando por alguma situação, precisa de algo, e quando o pai não dá, né, não faz aquilo que o pré-adolescente quer, ele normalmente pode, né, estar ali com o coração voltado a murmurar e justamente falar mal dos pais para, né, os seus amigos, ali para quem está próximo, ou até mesmo para o próprio pai. Né? E isso é uma forma de desonrar, descumprir o mandamento da palavra do Senhor. O quinto é honrar os pais, é o primeiro mandamento com promessa. Então, esse reafirma os outros saberes, né, já falado, e, por fim, a fidelidade e o temor a Deus são critérios para ser um bom conselheiro. Então, aqui já resume toda a lição, né? Que é realmente quando somos tementes a Deus, vivemos segundo a palavra de Deus, né? Não por medo, mas porque nós o amamos e estamos ali no centro da vontade dele. E logo, se eu conheço a palavra, eu vivo a palavra e aconselho segundo a palavra. E algo importante aqui para ressaltar o professor, é que você é um dos conselheiros do seu aluno, né? E você, na aula, está agindo como um discipulador, o professor, né? Tem Mas toda a também aquele... autoridade para isso, é. Tem toda a Exatamente. autoridade para isso, Que está né? ali próximo, tem aquele vínculo, aquele relacionamento. Então, você também é um dos conselheiros. Verdade. E, inclusive, eu estava vendo aqui, ele ressalta como é bom seguir bons conselhos, né? E considerando que esse livro de Provérbios ele foi escrito pelo homem mais sábio que já existiu, porque a Bíblia diz que quando Deus chamou Salomão para ser o rei, e Deus disse que ele pedisse o que ele quisesse, Salomão pediu sabedoria. Inclusive a Bíblia orienta, se alguém sente falta de sabedoria, peça a Deus, né? A gente para ser sábio, a gente para acertar nos nossos comportamentos, nas nossas decisões, a gente precisa de sabedoria do céu. E como Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, ele pediu sabedoria a Deus, de Deus deu. Deus deu aquilo que Salomão tinha pedido, e foi com essa sabedoria que Deus deu que Salomão escreveu esse livro tão importante para a nossa vida. E o bom é que o livro de Provérbios ele não traz conselhos ou ensinamentos só para uma determinada fase ou uma determinada faixa etária, um determinado tipo de problema, não. O livro de Provérbios ele é riquíssimo
em nos orientar como agir, como fazer. O comentarista chama atenção porque existe um ditado aí no mundo, que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas isso é conversa para mercenário. O povo de Deus tem o maior prazer em orientar, que alguém não erre, que alguém vá pelo caminho certo, que alguém acerte o caminho do céu, a questão da salvação, que precisa ser feito para ser salvo. E o bom conselho, ele não se vende, não poderia ser vendido porque ele não tem preço. Conselho bom não tem preço, não tem como vender, porque não tem dinheiro no mundo que pague. Um conselho bom, um conselho do pai, um conselho de um servo de Deus, um conselho de um pastor, de um professor de escola dominical, orientando, tendo debaixo de oração, tendo orado para ser um bom conselheiro, ele sabe orientar seus alunos, né, seus discipulandos, seus filhos, inclusive, para andar no caminho recebendo bons conselhos. E para isso não precisa pagar, porque não tem dinheiro no mundo que pague. E o comentarista diz que é muito fácil errar, é muito fácil a pessoa acertar outro caminho que não é o correto, é muito fácil a pessoa se iludir com as coisas que o mundo oferece, mas na hora que ele busca, recebe, põe em prática conselhos que recebeu, então ele vai ver como é importante obedecer a paz, a autoridade, a pessoas maduras, como está aqui nos saberes escolares, porque Deus dá a essas pessoas a sabedoria necessária para a gente obedecer. E em todo o tempo da nossa vida, como o Manu falou, a gente está sempre dando conselho e sendo aconselhado. Isso através dos pais, isso nos livrando ou detectando quando a gente recebe um mau conselho, porque também é o que mais tem aí, são falsos amigos, orientando a seguir por caminhos que não agradam a Deus, caminhos que vão bate de frente com o conselho dos pais, então são conselhos para desobedecer aos pais e consequentemente, desobedecer a Deus, né? E que sempre a gente tem que recorrer ao Senhor, porque Deus tem o melhor conselho. E não existe lugar melhor da gente buscar os conselhos de Deus que não seja na Bíblia Sagrada. A Bíblia, a gente tem os conselhos para qualquer coisa que a gente precisar, qualquer coisa que a gente tiver aflito, buscando, e o Espírito Santo está ali. É o nosso amigo, é o nosso consolador, é o nosso orientador, é o nosso guia, né? E ele sabe exatamente como nos aconselhar. Manu? O item 1, ele diz que fala de conselhos bons, fala de conselho dos pais, que sempre são bons, porque os pais querem o melhor para nós, querem o melhor para os seus filhos. Fala de como a gente se guarde de maus conselhos, né, para não pecar, para não se afastar dos caminhos do Senhor, porque o que a gente vê de amigo, a pessoa não tem dinheiro para comprar nada, mas se aparecer um para chamar para fazer o que não deve, o dinheiro aparece. É impressionante isso. A gente conversa muito aqui de uma situação de uns jovens que a gente tinha aqui na igreja e deixaram, não, porque estão estudando de noite, a pandemia terminou, o lockdown terminou, então as aulas estão sendo muito corridas, são muitas aulas para ganhar o tempo perdido, e de repente a gente descobre que depois da aula um amigo chama para ir numa festinha, chama para ir para uma balada, chama para ir para um barzinho, e de repente os jovens que estão deixando de vir para a igreja porque estão estudando à noite, estão esticando a noitada e fazendo coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque estão seguindo maus conselhos, porque estão fazendo aquilo que não agrada a Deus, porque estão dando ouvidos a conselheiros que não são baseados na Bíblia. E a gente se preocupa muito com isso. E aqui no item C, o comentarista disse, o melhor conselho é o de Deus. O melhor conselho, os melhores conselhos são aqueles baseados na palavra de Deus. Praticá-los torna-se indispensável para obter uma vida vitoriosa em Cristo. E é assim que a gente vence, é seguindo os conselhos do céu. O item 2, Manu, ele fala que os pais é que sabem o que é melhor para nós, não é assim? Né? Ele vai dizer que os pais são as pessoas indicadas, né, pelo Senhor para aconselharem seus filhos. Né? E vamos ver
no versículo que a gente já leu da própria lição, né? Provérbios 1:8. Então, além dele, né, ele vai destacar, além dos pais, o comentarista destaca que tem outras pessoas que também podem ser instrumentos de Deus para aconselhar em momentos difíceis na caminhada, né? Mas veja, e de fato é verdade, ao longo do livro de Provérbios, nós vamos ver, né, Salomão dizendo, meu filho. Então, a todo momento ele está dizendo assim, filho meu filho. Então, é ele se colocando mesmo ali como pai, né, e aconselhando o seu filho, né? Então, isso é importante. E nós vemos muito, né, isso na vida dos adolescentes, dos pré-adolescentes, para tudo. Né? O pai está ali dizendo, ó, vá com essa roupa, está instruindo, está ensinando, e isso é aconselhar, né? É dizer como você vai agir na igreja, como deve estar, como buscar ao Senhor. Tudo isso são conselhos e instruções que os pais precisam também exercer sobre, né, os seus filhos. Por isso que vai colocar como é o melhor para o filho. Porque o pai que ama, né, e a gente vai ver logo à frente, que os pais têm os melhores conselhos porque ele ama seus filhos e querem vê-los bem, né? Querem, aqui no item B, vai dizer, os pais têm os melhores conselhos porque são orientados por Deus, o melhor conselho para dar e tem o melhor conselho para dar aos seus filhos. Nenhum pai que ama seu filho dará um conselho que o prejudique quando este pedir ajuda. Isso é verdade, né? Nós vemos e somos prova viva disso, porque fomos também aconselhados pelos nossos pais e sabemos o quanto foi valioso, né, um conselho. Você, professor, ressalte isso ao seu aluno, né? Diga o quanto foi importante o conselho do seu pai e que hoje você está na posição, né, de professor, ensinando ali e tem uma caminhada cristã porque ouviu o conselho dos seus pais. Ou mesmo aquele que não ouviu e como, né, se deu mal, como não foi feliz nas suas tomadas de decisões, porque não seguiu o conselho que recebeu. Porque o comentarista ele chama a atenção para o seguinte: o pai, ele além de querer o bem para o seu filho, ele tem a autoridade de Deus para esse aconselhamento. E eu me lembro que lá no início do Velho Testamento, do Antigo Testamento, onde Moisés dava aquelas orientações ao povo, ele dizia aos pais, né, que cedo, sentando, levantando, indo se alimentar, caminhando, indo pelo caminho, aconselhe seus filhos, né, preste conselho, ensine ele como se comportar, ensine ele a temer a Deus. Quer dizer, desde os princípios da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia, já vem essas orientações de Deus para os pais orientarem os seus filhos na sua caminhada, para serem temente a Deus e obediente aos pais. Ele diz, os pais, além de querer o bem, pelo amor, pela experiência de vida, porque já passou certas situações, já sabe mais ou menos o que é que aquilo vai resultar, ele tem a autoridade de Deus para ensinar, para fazer, para orientar o filho a não sair do caminho. O livro de Provérbios, inclusive, diz, né, ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Porque é desde cedo que se começa, é o pré-adolescente, é tirando dúvidas, aquela curiosidade que está guardada, que eles querem conversar, eles têm que ter abertura para chegar aos pais, para fazer a pergunta certa ao pai, não ir se orientar, ou se informar, ou se aconselhar fora, em escola, com coleguinhas, pela internet, e assim, num monte de fontes que não são dignas e que também não vão orientar corretamente. E o comentarista diz que os pais, além do amor e da experiência, têm a autoridade. E eles, naturalmente, são os que mais se dedicam a aconselhar seus filhos com amor e temor do Senhor. Até porque o pai quer que seu filho seja feliz, seja vitorioso, seja próspero, seja vencedor, cresça, né? Que ele conquiste aquilo que ele quer para o seu bem, o bem da sua vida e da sua família. E aqui o item B, os pais têm os melhores conselhos. Os pais orientados por Deus saberão que conselhos dar a seu filho. Afinal, isso aqui foi Jesus que disse, qual é o pai que o filho pedindo pão vai lhe dar pedra? Nenhum. Pai nenhum faz isso.
né? Jesus chamou essa atenção até fazendo a comparação com Deus. O mesmo pai, sendo mau, sabe dar boas coisas a seus filhos, quanto mais Deus, que é o nosso pai maior e que nos ama acima de tudo. Nenhum pai que ama um filho, ele dá um conselho que prejudica. Nenhum pai temente a Deus, agora eu vou ressaltar isso, nenhum pai temente a Deus dá um conselho que não seja para aproximar seu filho de Deus. O homem ímpio, o homem que não conhece Deus, o homem que está mergulhado num mundo cheio de iniquidade, talvez ele não tenha esse cuidado. Talvez ele não tenha essa preocupação em aproximar seu filho de Deus. Mas, mesmo assim, ele vai dar bons conselhos, porque ele ama o seu filho. Mesmo assim, ele vai trabalhar para a felicidade do seu filho. Aí ele dá bons conselhos, mesmo não sendo uma pessoa que tem uma vida que sirva ao Senhor. Precisa ser um caba muito ruim para dar um mau conselho ao filho. Um pai, uma mãe, precisa ser muito ruim para não se preocupar em querer o bem desse filho. Mas graças a Deus que nós estamos lidando com pessoas tementes a Deus, com pessoas cristãs, com pessoas que conhecem o Deus verdadeiro, que aceitou Jesus, que tem a salvação, que tem a orientação do Espírito Santo, que ora pelos seus filhos e ora para que Deus lhe oriente a orientar os seus filhos. E o pré-adolescente que está na igreja, que está frequentando uma escola dominical, uma classe de EBD da sua turma, ele não vai deixar passar desapercebido algum conselho que ele receba, viu, professor? Porque aqui esse aluno talvez seja você, seja a única fonte do conselho que ele tenha. Se ele não tem pais que servem a Deus, ele precisa muito mais do que os outros dos seus conselhos para continuar nos caminhos do Senhor e entender que isso que ele escuta na escola dominical é o melhor para a vida dele. E que Deus lhe ajude a ser um bom conselheiro dos seus alunos. Porque mesmo a gente estando na igreja, eu nasci e fui criada na igreja, mesmo a gente estando na igreja, a gente ouve e vê comportamentos de adolescentes deturpando aquilo que escutou na igreja, na reunião de jovens, nos círculos de oração, querendo mostrar que aquilo não é tão importante como realmente é. E que a gente saiba ter discernimento para orientar os nossos alunos de classe de escola dominical. Eu fui professora de adolescentes. Naquela época, de antigamente, não existia o pré-adolescente. Mas eu tive alunos adolescentes, e hoje, pela grande misericórdia de Deus, eu vejo meus ex-alunos como pastores, presbíteros, dirigindo congregação, sendo também, tendo estudado e bem-sucedidos na vida secular. Minhas alunas hoje são dirigentes de celebração, esposas de pastores. Não vou dizer que são todas, que realmente não tem como ser todas, mas que a gente tem um papel importantíssimo no aconselhamento a esses pré-adolescentes e que Deus nos ajude a ensinar eles corretamente no bom caminho. Mas o nosso comentarista, ele ressalta muito isso. O pai é aquele primeiro que chega com orientação para o filho, é aquele que chega com conselho. E se você, professor, é pai também, é mãe também, eu tenho certeza que você sabe do que a gente está falando. Dessa preocupação em dar bons conselhos a seus filhos e, no caso de vocês, aos seus alunos, aos pré-adolescentes. Não é assim? E o item C, ele diz, Deus também usa pessoas sábias para aconselhar. É certo que os pais são os primeiros, depois vem o professor de escola dominical, para poder vir o pastor, porque o professor é o que está mais próximo. Aí vem o pastor, que são pessoas mais maduras, vem os tios, vem o cuidado com as escolas, porque mesmo sendo um professor, um diretor ou uma autoridade na área escolar, nem sempre o conselho é de Deus. Então, é onde a gente tem que entrar como professor, dando bons conselhos para esse nosso aluno pré-adolescente, ele saber até fazer a diferença, que conselho ele está recebendo lá fora, numa escola, com um professor aí todo atrapalhado, todo desajustado mentalmente, para um professor que ele tem dentro da EBD. Qual é o conselho que ele vai seguir? Ele ter o discernimento de saber se aqui é um bom conselho e esse aqui é um mau conselho. Mesmo sendo uma pessoa que tem alguma certa autoridade sobre ele, mas que ele tenha o discernimento, a sabedoria de entender qual é o que vai agradar a Deus. Manu, estou falando demais, Manu, é tu.
É isso mesmo, né? E, como a senhora bem colocou, né? Esse segundo tópico, ele vai resumir desta maneira, que os pais vão ter experiência, vão sempre aconselhar, né? Ter um bom conselho, ter um conselho bíblico, ter um conselho de forma que demonstra o amor e o cuidado ao seu filho, mas também ele finaliza falando sobre aqueles que não têm, né, os pais para aconselhá-los, mas que eles peçam a Deus para que Deus coloque em pessoas que sejam instrumentos para serem essas pessoas que vão aconselhar. E a senhora bem colocou a função, né, o papel aí do professor deles para também exercer esse papel. Para iniciando aí o terceiro tópico, né, terceiro e último tópico, é importante porque ele vai dizer que honrar os pais é uma questão de obediência a Deus. Ouvir, né, os conselhos do pai é uma forma de expressar o amor, a honra para aqueles que criaram, geraram, estão ali esforçando, estão no dia a dia, estão cuidando, amando. E isso, aconselhar, a gente vai ver que é realmente uma atitude amorosa, como eu bem coloquei, né? O pai que ama o seu filho, que cuida do seu filho, ele vai estar a todo momento com atitudes de aconselhamento para com o seu filho. E o que significa, né? O tópico B vai trazer o que significa honrar e obedecer aos pais. E aí ele vai apresentar uma diferença entre honrar e obedecer. Honrar implica amar, respeitar, considerar. Já obedecer significa agir conforme as instruções recebidas, cumprir as regras estabelecidas. Então, nem sempre, e aqui é algo importante, porque o coração, né, o nosso coração, ele tem uma natureza pecaminosa, né? Então, às vezes acontece do pré-adolescente ele obedecer, mas não honrar. Como assim, né? O pai disse assim, vá dormir tal horário, né? Mas ele foi, mas foi com o coração magoado, às vezes murmurando, revoltado. Então, ele acaba não honrando aquele conselho do pai, né? Então, por isso essa diferença. Por isso essa diferença entre honrar e obedecer. Honrar é aceitar com amor a instrução e assim obedecê-la, né? E só obedecer eu vou obedecer porque eu tenho que obedecer, não tenho outra forma, né? Não tenho outra maneira. Mas, na verdade, o meu coração está desejando outra coisa. Verdade. E quando a gente faz as coisas não por amor, mas por obrigação, ela praticamente não tem muito valor. Ela tem a serventia dela, porque foi obedecido, né? Mas o valor diante de Deus e o valor para mim ou para aquela pessoa que eu tenho que demonstrar esse amor, não está valendo. Né? Não é por amor, é por obrigação. Então, não tem peso. Não tem peso. Tem uma honrar e obedecer. Honrar é respeitar. Eu respeito, mas não obedeço. Né? Ou então eu obedeço, mas não respeito. Tem que fazer as duas coisas. E uma coisa que me chamou a atenção, que você citou no início, é que honrar o pai e a mãe é obedecer. Desculpe, é obedecer a Deus. Porque isso é um mandamento que está lá já nos 10 mandamentos. Né? Honrar pai e mãe é um mandamento, e é o primeiro mandamento com promessa. E eu acho interessante, porque hoje em dia, quando eu vejo uma pessoa com a idade bem avançada, eu já olho e digo, isso aí foi um bom filho. Esse aí foi uma boa filha, esse aí honrou pai e mãe. Né? Porque a Bíblia diz que honrar para que se prolongue os seus dias na terra. Então, se tem pessoas que estão tendo hoje os dias prolongados, é porque honrou pai e mãe. É porque foi obediente, é porque obedeceu a Bíblia, é porque obedeceu a Deus. E isso, é cumprimento da palavra de Deus. E honrar implica em amar, respeitar e considerar aqueles que Deus escolheu para colocar na nossa vida. E a gente fazendo isso, a gente está obedecendo muito mais a Deus do que a eles. Está obedecendo a Deus enquanto está honrando a eles. Né? E isso é muito importante, e Deus vê isso com os bons olhos. E é um dos conselhos que o proverbista Salomão dá, é exatamente de obedecer os pais.
de ouvir o conselho da mãe, de ouvir o conselho do pai. Ele vai, filho meu, ouve o conselho do teu pai, ouve as palavras da tua mãe. Você não imagina como você vai precisar delas futuramente. Você não imagina como você vai sentir falta delas num futuro não muito distante. São conselhos de pessoas que viveu aquilo e que sabe que a falta é muito grande. A falta de quem não tem mais isso reflete na vida como um todo. E é muito importante honrar, considerar, ouvir e obedecer os conselhos. E como honrar pai e mãe deve ser uma coisa permanente. Me chamou a atenção uma fala aqui do comentarista, que ele diz, não interessa a idade que tenha, pai e mãe vão ter sempre os melhores conselhos para os seus filhos. Pai e mãe vão ter sempre aquele cuidado de ensinar o que Deus quer que seja ensinado. Ele diz aqui, os filhos devem obediência a seus pais enquanto estiverem sob os seus cuidados, mas a responsabilidade de honrá-los deve ser permanente. Eu já discordo um pouquinho, porque eu acho que não é só quando a gente depende deles, não. Não é só como a gente está nos cuidando, a gente tem que obedecer sempre. Não interessa qual a idade que tenha, não interessa se já está independente financeiramente, se já mora no outro canto, se já está em outra casa, na sua própria casa, administrando sua vida, mas obedecer pai e mãe é muito importante. E honrar, nem se fala, né? Deus deixou uma promessa para aqueles que agirem, que é vida longa. E por ser o mandamento de Deus, devemos obedecer. Assim, honrar os pais é uma questão de amor, respeito e obediência a eles. E também a Deus, que nos deixou esse mandamento. Eu acho muito interessante que esses dias da minha vida, eu tenho observado isso, porque tem gente que deixa de fazer, deixa de obedecer alguma coisa, porque acha que aquela atitude não vai ter problema nenhum, como muitas vezes não tem. O problema é a desobediência. Desobedecer, você deixa de fazer uma coisa porque seus pais, alguma coisa da idade deles, alguém poderia achar muito grave e hoje não ser mais, mas você faz ou você deixa de fazer por uma questão de obediência e não porque você acha que aquilo está certo ou está errado, ou aquilo vai impedir de você entrar no céu ou não. Mas, acima de tudo, está a obediência. A Bíblia diz que Deus prefere a obediência do que o sacrifício. E isso em qualquer parte, em qualquer relação, em qualquer assunto, em qualquer relacionamento. A obediência tem que ser uma primazia nossa. E os conselhos, então, conselhos que nos aproximam de Deus, conselhos que nos botam no bom caminho, conselhos que nos deixa em paz e com a consciência tranquila diante de Deus, esses serão sempre bem-vindos. E, por fim, aqui o comentarista conclui dizendo que o pré-adolescente deve destacar que ouvir conselhos é importante para o seu aprendizado. Ele está numa fase de crescimento, está aprendendo, está vendo as coisas da vida, está descobrindo novidades da vida, está descobrindo certas facetas da vida, que se ele sozinho for analisar, ele vai dar outra interpretação. E ele tendo bons conselhos, ele vai sendo bem orientado, ele vai se sair muito melhor. Os conselhos que você segue hoje certamente serão importantes para outras pessoas que Deus vai usar você para aconselhá-las. Você vai receber conselhos, pôr em prática, ver que é bom. Se não pôr em prática, depois você vai ver que devia tê-los posto em prática e depois Deus vai lhe usar para aconselhar outras pessoas que estiverem passando pela mesma coisa que você está passando agora ou que já passou. Não é assim? Então, a paz do Senhor, vamos conversar sobre o livro de Provérbios, conselhos de Provérbios, né, durante esse trimestre, e que Deus nos abençoe. Manu? Finalizando, né, como a irmã Isabel bem colocou, enfatize, né, no final da lição, a importância de que tem o conselho, né, que eles vão precisar e vão usar e vão aparecer situações, os conselhos, os ensinamentos, né, na Bíblia e ao longo do livro de Provérbios que nós vamos ver, e as próximas lições, elas vão mostrar isso, né, os conselhos que precisamos ao longo da nossa jornada e que vamos usar, aprender ali, para justamente não passar
evitando, né, passar por situações ou momentos difíceis, ajudando aí os pré-adolescentes nessa situação. E aí acho interessante que ele traz 2 sugestões, né, para fazer dinâmica com os pré-adolescentes, e é importante que você os coloque para essas situações. Né? Enquanto professor, você pode levar 2 situações de conselhos, situações reais entre eles, né, como a própria obediência aos pais, questões que trazem na lição, que são abordadas na lição, e pedir que os próprios alunos, né, sugiram conselhos ali, defina a palavra do o que é conselho. Então, você pode explorar bem aí situações de conselhos, porque, como a gente falou, estamos sendo aconselhados e aconselhando a todo momento. E essa também é um papel deles, né? Eles têm amigos, estão ali, e pela faixa etária, normalmente eles estão se aconselhando entre seus pares também. Então, é importante colocar situações reais entre eles, porque e enfatizar que os conselhos que eles vão dar também devem ser bíblicos, né? Que é justamente como ele vai concluir. Aquilo que eu estou aprendendo com os meus pais, eles estão me aconselhando, estou aprendendo segundo a palavra do Senhor, então eu também preciso aconselhar os meus colegas segundo a palavra do Senhor. Além disso, ele está num ambiente que vai ter pré-adolescentes, crianças, né, pré-adolescentes da idade dele, que não são cristãos. Então, ele pode também aconselhar aí a igreja a buscar no Senhor, né, paz, a buscar no Senhor um sentido para a vida. Então, isso também é um conselho que você pode incentivá-lo a fazer, né? E é isso. Então, Pai do Senhor, foi muito bom, foi meio corrido, é a primeira lição do trimestre, mas Deus está conosco, graças a Deus que saiu, né, Manu? Verdade. Sempre bom estar com vocês, compartilhar, né? Comente, faça comentários, sugestões, naquilo que a gente possa melhorar e ajudar vocês. Obrigada pela participação, por ouvir, por estar aqui conosco, né? É bom estar com vocês e iniciar essa caminhada. A paz do Senhor e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.